Sombra e Escuridão, a história dos leões comedores de pessoas na África. Em 1898, teve início uma série de eventos que foram desencadeados quando um grupo de operários indianos desembarcou na África para construir uma ponte sobre o rio Tsavo. Este grupo estava sob o comando de um oficial britânico, o tenente-coronel John Henry Patterson. No entanto, o que se esperava ser um avanço para a região acabou se evoluindo em um dos episódios mais sangrentos da história, com ênfase em causas naturais imprevisíveis. E não é possível afirmar que os trabalhadores não tenham sido de alguma maneira avisados, pois a palavra Tsavo no dialeto local significa um lugar de matança. Inicialmente, a narrativa mencionava a tribo Maasai, um grupo de nômades que habitava o Quênia e a Tanzânia e ficou conhecido por atacar outras tribos mais vulneráveis. No entanto, o terrível incidente de 1898 não foi perpetrado por nenhuma tribo indígena. Em vez disso, 2 leões selvagens, conhecidos como Sombra e Escuridão, foram responsáveis pela morte de 135 pessoas nesse ano. Esse trágico episódio ocorreu ao longo do período de março a dezembro, até que as 2 feras foram finalmente abatidas pelo indivíduo encarregado da construção. Os leões de Tsavo alcançaram uma grande reputação devido à sua habilidade de escapar de várias armadilhas projetadas para capturá-los. Além disso, eles eram proficientes em eliminar expedições que tentavam localizá-los e eliminá-los. Esses eventos causaram tanto medo que muitos trabalhadores abandonaram a construção da ponte na região. O que torna essa história ainda mais surpreendente é que os 2 leões caçavam em conjunto, um comportamento raro para essa espécie. Os habitantes locais os chamavam de Shaitini, ou demônios da noite, originando seus nomes britânicos relacionados ao mundo noturno e às sombras. Em 9 de dezembro de 1898, John Patterson conseguiu caçar o primeiro dos leões, e levou mais 3 semanas para eliminar o segundo. Os corpos dos leões foram preservados e agora estão em exibição no Museu de História Natural de Chicago, nos Estados Unidos. No entanto, a história não termina aqui. Embora John Patterson afirme que 135 operários perderam a vida durante a edificação da ponte de trem, a empresa carregou alegações de que apenas 28 indivíduos faleceram nos incidentes envolvendo leões. Estudos subsequentes conduzidos por biólogos revelaram que um dos leões foi responsável por 11 fatalidades, enquanto o outro causou 24 mortes. Ao todo, um total de 35 indivíduos foram atacados pelos leões africanos. Esse número é um pouco superior ao relatado pela companhia ferroviária, mas está significativamente abaixo das estimativas feitas por Patterson. Pesquisas revelaram que um dos leões apresentava problemas evidentes, desalinhamento na mandíbula e lesões no crânio. Isso levou os cientistas a concluir que ele atacou os humanos movidos pelo desespero. Além disso, os ataques ocorreram durante um período de expansão territorial na África, mas muitas das presas naturais dos leões foram dizimadas pela ação humana, especialmente os elefantes. No final das contas, isso nos leva a refletir sobre o ditado: quem semeia ventos, colhe tempestades. Até o presente momento, a narrativa de Sombra e Escuridão continua a ser uma parte significativa das histórias regionais, e os leões permaneceram como um poderoso símbolo da supremacia da natureza sobre os seres humanos. Afinal, o dia pode até ser o do caçador, mas, até lá, é a caça quem vai reinar, conforme revelado por uma pesquisa dos Estados Unidos. Bruce Patterson, um zoólogo do museu que não tem laços de parentesco com o homem que matou os leões, tem um interesse profundo na história desses felinos. Ele passou mais de uma década pesquisando o comportamento dos descendentes da famosa dupla, que se tornou o foco de 3 filmes de Hollywood. Segundo o cientista, a causa por trás da agressividade dos leões é menos impressionante do que o coronel sugeriu. Na verdade, a razão para seu comportamento agressivo era uma grave doença periodontal. Abscessos orais impediram que ambos os leões caçassem como habitualmente, usando suas mandíbulas para capturar presas ágeis e fortes, como zebras, e sufocá-las. Incapazes de realizar essa manobra e famintos, os leões feridos não tiveram outra opção senão caçar presas mais simples de capturar.
Durante muito tempo, foi sugerido que os leões de Tsavo atacaram os trabalhadores devido a uma grave seca no Quênia, que havia limitado a quantidade de presas disponíveis. O mistério em torno desses leões foi agravado pelo fato de que J.H. Patterson exagerou em sua polícia, como quando descreveu de maneira dramática o som dos leões mastigando os ossos das vítimas, mesmo estando perto do abrigo. No entanto, uma pesquisa realizada pelo Museu Field revelou que os dentes dos leões não mostravam o desgaste esperado dos animais, que se alimentavam de ossos, ao contrário das hienas. Além disso, não é a primeira vez que o coronel britânico é pego em uma narrativa falsa. Em 2009, um estudo publicado na revista PNAS, que também analisou os fósseis do museu, concluiu que o número máximo de vítimas humanas atribuídas aos leões era de apenas 35. Além disso, mais do que os 2 leões abatidos por Patterson participaram do banquete humano, outros animais também estiveram envolvidos. A equipe do Museu Field resolveu um mistério de mais de um século, usando a tecnologia de impressão 3D. Eles realizaram modelos 3D de dentes fossilizados de leões e análise de microtextura dentária para examinar os desgastes e falhas nos dentes. Surpreendentemente, os padrões de mordida indicaram que esses leões provavelmente se alimentavam de carne desossada, como leões de zoológico, em vez de caçar presas selvagens. Além disso, os dentes ficaram danificados, devido a uma doença dentária grave. Não por mastigar ossos. Os leões tinham abscessos dentários, o que os impedia de caçar animais grandes e os levava a atacar humanos por necessidade. Embora seja raro que leões ataquem seres humanos em seu habitat natural, a história dos leões de Tsavo é notável porque interromperam os planos do Império Britânico de construção de uma ferrovia, causando um atraso de 9 meses. Esse foi o vídeo de hoje. Se você assistiu até aqui, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal, se não for inscrito. Muito obrigado pela sua inscrição e até o próximo vídeo.